vai dar merda. Vai dar merda. Sorte? Sorte é o baralho. Pois bem, esses são alguns jargões da convidada de hoje, da nossa live da temporada Histórias. Jeane Rezende sai soltando essas aí de vez em quando. Sorte é o baralho, vai dar merda. São frases que ela diz e muito mais. Ela manda na lata da audiência, na lata dos alunos, das alunas. Por quê? Porque ela é a autenticidade em forma de pessoa. E olha que interessante. De faxineira, a mentora e a multi-empreendedora. Temos histórias hoje ou não temos? Temos histórias. Então fica aí para você ver e assistir a história dessa super figura que eu tive o prazer de conhecer. Vamos que vamos, já vai chegando, já vai aquecendo, pega papel, pega caneta, porque uma live dessas aqui, ela gera insights. E insights que não são aplicados, de nada adianta. Tá de bobeira, tá aí, tá passando agora, pega papel, pega caneta e vamos pra cima, vamos ferver. Vamos lá. Agora, nesse momento, para quem tá ao vivo, aviãozinho, manda aquele aviãozinho, traz uma pessoa para aqui, aquela pessoa que você sabe que pode ser tocada e transformada pela história de uma multiempreendedora, de uma mentora, de uma educadora que já foi faxineira. Pô, para com isso. Isso é só uma parte da história, porque quem vai contar a história aqui é ela. Vamos nessa? Então, vem chegando aí, vem chegando. Vem chegando. Vamos que vamos, vamos com tudo. Manda aquele aviãozinho maneiro, aquele aviãozinho maneiro, que é pra gente já poder começar a se conectar, hein? Vamos lá. Começar a se conectar. Deixa eu ver aqui. Show de bola. Vamos que vamos, vamos pra cima. E essa temporada Histórias está incrível. Comecei com o Thiago Andrade, já tive com o Fernando Oliveira. E é muito legal que a proporção que o minha convidada vai contando a história, a gente vai descobrindo o que a minha história se conecta, como a minha história se conecta também, o que eu vivi, que foi parecido ou que vi acontecer. Por quê? Porque a vida é feita de histórias. Histórias e conexões. Um insight paga tudo, hein? Um insight paga. Paga o seu tempo aqui nesse vídeo, nessa live. Um insight. Então, lembre, você está aqui nessa live por um insight. Um insight muda tudo. Show de bola? Vamos lá? Então já vou chamar minha convidada de cara. Abertura feita com sucesso. Já mandou aqui o avião. Já mandou o avião, né? Show de bola. Então, vamos lá. Minha querida amiga Jeane Rezende. Manda aquela solicitação aí, Jeane, por gentileza. E vamos ferver a mente dessas pessoas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu acho aqui a solicitação. Tem uma mensagem bacana aqui, ó. Estamos informando aos seus seguidores que você está ao vivo. Então informa aí, manda o povo vir porque... Mas não manda qualquer pessoa não, tá? Manda quem tá na vibe da transformação, Manda essa pessoa. Ajustes iniciais. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Olha aí, ela chegando. Olá, mestre Zig! Oi, peraí, deixa eu arrumar aqui. Vamos fazer os testes. Vamos lá, arrumei aqui, deixa eu ver. Pronto, não tá cortando minha cabeça. Não, Show nem a de bola. minha, né? Não, Porque arrumar o maravilhosa cabelo é com a mão só não é fácil não, viu? Daqui a pouco a gente vai entender essa história também. Jeane Rezende. Jeane, vamos fazer aqui, sempre na abertura da live temporada Histórias, a gente faz o alinhamento de como vai ser para quem está chegando e para quem está na live já ficar sabendo também. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é testar. Vamos testar o som. Primeiro, você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo perfeito. Tá me ouvindo também? Isso, estou te ouvindo bem. Agora vamos perguntar às pessoas que estão ao vivo. Alô, você que está ao vivo aqui com a gente agora, você nos ouve bem? Por gentileza, coloca assim, ó, mãozinha, coloca ok, coloca aquele foguinho que a gente vai entender que está ouvindo bem. Manda ver aí. Isso aí, isso aí. Vamos ver E aí a resposta. aproveita e já manda aquele aviãozinho, né, mestre Zig? Exatamente.
exatamente. Olha, rolou mãozinha, já rolou foguinho, tudo ok. Show de bola, sensacional. E eu disse uma coisa aqui, Jeane, antes da gente começar oficialmente, não precisa mandar desesperadamente o aviãozinho para todo mundo, não, gente. Manda para aquela pessoa que você sabe que às vezes está precisando de um empurrão, de um sacode, está precisando ouvir uma história que inspira. E o melhor de tudo, história de gente de verdade, de gente real. Isso aí. História de gente que tem história. E não história de pessoas que só ficam ali pegando história do outro ou só contando historinha. Não, história real. Só para Beleza? os Show de trevos bola? Tamo bem? raros. Só para os trevos raros, né, mestre Zig? Aí, ó, eu gosto disso, Débora. Você vai ver que ela tem muito isso aqui. Tem os jargões, tem a linguagem dela de comunidade. Isso é muito legal, muito bacana. Vamos lá, então. Jeane, Vamos. vamos fazer o alinhamento aqui da gente, tá bom? Então, para quem está na live, atenção você que está na live, preste atenção como é que funciona a temporada de histórias. A Jeane vai contar uma parte especial da história dela. É o primeiro bloco. Durante esse primeiro bloco, da parte especial da história dela, eu vou observando coisas que têm a ver comigo. Digo, opa, olha, passei por isso. Ih, conheço alguém. Que é para a gente entender aqui os contrapontos, para a gente ver como as coisas acontecem. No segundo momento, a Jeane vai contar como foi que nossas histórias se entrelaçaram. Como foi que eu conheci a Jeane? Como foi que a Jeane me conheceu? E no final da live, a gente vai falar sobre histórias presentes e do futuro. Ou seja, o que é que ela está fazendo agora e onde é que a cabeça dela está lá no futuro. Lembrando, tudo isso em 40 minutos. É jogo rápido, minha gente. É jogo rápido. Estamos aqui para dar aquele sacode em você e mandar Me ver. Jeane, outra coisa que eu acelera quero se eu combinar com falar demais. você. Se eu Pode falar falar. demais, você me acelera, que você sabe que eu gosto de conversar, né, Eu mestre já ia Zig? dizer isso agora. Já ia dizer isso agora. Que, inclusive, ó, toda vez que você vê esse sinal aqui, Ah, gostei. pausa. Tá, pode deixar. Combinado. Então, Porque Jeane, juntam dois acelerados, não vai dar merda. não vai. Aqui não. Aqui só Aqui vai não dar vai. bom. Aqui Aqui vai só dar vai dar bom. bom. Isso aí. De cara logo, quero dar as boas-vindas aos seguidores da Jeane que estão presentes, aos meus seguidores que estão presentes. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e vamos acelerar. Bora impactar. Jeane, o palco é seu, minha amiga. Primeiro, eu não posso deixar de agradecer esse convite maravilhoso. Desde que a gente se encontrou, e a gente não vai falar sobre isso agora, foi conexão mesmo, né? E a gente se importa muito com essas conexões que se tem na vida, que se tem profissionalmente, que se tem pessoalmente. Então, quero te dizer que é uma honra estar aqui dividido com você este momento, para os meus seguidores, para os seus seguidores e para as pessoas que querem realmente ter um diferencial na vida. Porque a gente sabe que hoje o importante na vida é você ser diferente, não mais igual, né, mestre Zig? Esse negócio de ser igual a todo mundo não dá, todo mundo faz, eu vou fazer, não. Eu vou fazer porque ninguém faz, não é mesmo? A Então vamos disputa, eu lá. ouvi dizer, Jeane, que onde as pessoas não estão fazendo, no tal do impossível, a disputa é menor. Dizia Walt Disney, eu Pois é. gosto do impossível porque a concorrência é menor. Exatamente. Show de bola. Vamos lá. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, está aqui. Meu nome é Giane. Eu sou uma menina nascida em São Paulo, criada em Minas, ou seja, meu coração é totalmente mineiro, e hoje moro em Brasília, que foi a cidade que eu escolhi para construir a minha família, para dar continuidade, né, na minha vida profissional, para começar de fato a minha vida profissional. Então, morei em São Paulo, meus pais se separaram, a gente morava em locais de extrema pobreza, sofria com enchentes. E minha mãe, na separação e procurando aquele abrigo que as mulheres daquela época procuravam, retornou à cidade natal dela, que é no interior de Minas Gerais. Inclusive, um beijo, que tem gente de Presidente Olegário, do PO aqui, minha cidade de coração e de paixão. E minha mãe voltou à cidade dela, em Minas Gerais, junto comigo e com meu irmão. E nós, como filhos de mãe divorciada e que na época precisava sustentar a casa, nós passamos por algumas dificuldades, mas que numa vida do interior, toda dificuldade também se transforma em festa quando a gente tem rede de apoio, né? Que é muito importante em qualquer circunstância da vida a gente ter rede de apoio. E sempre tive, graças a Deus, mas chegou um momento que, quando a gente é criança, mas vai crescendo,
na necessidade da vida, a gente precisa começar a ajudar de alguma maneira o ganho de casa, né? O dia a dia. E aí entra o faxineira, que foi uma das coisas que eu fiz na vida, além de vender água em semáforo, balinha, vendedora dessas revistinhas porta a porta, professora particular de alunos quando eu comecei, né, de alunos menores, quando eu entrei no ginásio, enfim. E eu lembro que eu ia para casa, principalmente de uma tia minha, que ela deve estar por aqui, faxinar. Gente, eu ganhava R$ 5. Nunca vou Que esquecer fortuna. isso. Eu Que ganhava fortuna, hein? R$ 5 para passar o dia inteiro, que chegava 8 da manhã e saía na hora que acabava. E faxina do interior não é Nutella, não, viu? Faxina do interior é uma coisa raiz. É aquela faxina que a gente sobe tudo para cima dos móveis que ficam no chão, né? A cadeira vai para cima da mesa, o sofá menor vai para cima do sofá maior, e você lava até o teto. E Quantos chão anos, vermelho. quantos anos de idade, Giane, nessa época? 11, 12, mais ou menos. Uns doze anos. E o Boa. legal, 12, 13, com 13 também eu fazia, eu fiz isso durante um tempo, principalmente na casa dessa minha tia. E o legal, chão vermelho. E eu adorava, né? Porque era a parte legal, que você ajoelhava e encerava o chão vermelho. E aí, quando você se via naquele chão vermelho, gente, só quem é do interior sabe o que é o chão vermelho. Você Ó, conhece nesse Beto ponto, de chão vermelho? achamos um ponto de conexão. Minha casa também tinha esse chão vermelho, que aí tinha a opção de encerar com a mão, mas depois comprou aquela enceradeira, e aí passava a enceradeira. A festa era ficar passando aquela enceradeira. Nunca tive, não. O meu era na mão ou no pé mesmo. Mas eu Muito já legal. tinha visto em algumas Muito casas. legal. E, Muito legal. e tanto nossos pais, né? No caso da época, minha mãe, quanto a minha tia, que era onde eu faxinava, só ficava feliz se visse o brilho do rosto, O né? chão Tipo um brilhar. espelho. O chão brilhar. Era igual panela, né? Então, essa foi alguma das coisas que eu fiz bem no início da minha vida, que eu comecei a ter discernimento, que eu não podia apenas esperar a minha mãe e tudo, eu precisava ganhar, nem que fosse só o meu dinheirinho para comprar um lanche na escola, para fazer alguma coisa, comprar uma roupa, e eu precisava ajudar de alguma maneira. E comecei. E eu nunca tive vergonha, dá para perceber, né? Que a pessoa aqui, ela é meio desavergonhada. Por quê? Porque quando a gente tem vergonha de ir além. E eu nunca quis ficar. As pessoas me taxavam muito que eu era pobre. E eu carrego muito uma frase comigo. A Flávia, que é minha amiga de infância, que está aí aqui agora, inclusive é minha sócia numa das empresas, que ela colocou escovão, e ela acompanhou comigo essa jornada da minha infância. As pessoas falavam, você é pobre. Eu falava, eu não sou, eu estou. E um dia não estarei. Sempre carreguei isso comigo. Ser pobre é um estado, não é uma condição. E eu tinha na minha cabeça que só dependia de mim sair daquela cultura que vinha a família da minha mãe, porque eu não convivi com meu pai depois da separação. Então, como sempre foi passado, minha mãe era empregada doméstica, babá, camelô, feirante. Então, é sempre aquele famoso ganha o almoço, vende o almoço para comprar a janta, né? Uhum. Das casas, milhares de casas brasileiras. Então, eu sempre tive comigo assim que eu não iria ter problema na minha vida. Eu estava pobre, eu não era pobre, mas eu não seria o resto da minha vida, eu não estaria o resto da minha vida. Isso sempre foi muito forte em mim. Eu lembro quando eu era pequena que as pessoas falavam: "O que você vai ser quando crescer?" E eu rica. Um dia eu ó, tem uma pessoa falando, testemunha dessa grande mulher. Obrigada. E é isso. E eu falava isso. Eu olhava para minha mãe e falava: "Mãe, um dia nós vamos no mercado encher quantos carrinhos de compra a gente quiser." Porque a gente que quer ter tudo fácil, como meus filhos crescem hoje, a gente dá muito valor a essas pequenas coisas, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu conquistei muitas coisas na minha vida, mas minha maior vitória de todas foi dar uma casa pequena para minha mãe no interior de Minas Gerais, porque a gente sempre morou de aluguel. E morar de aluguel, assim, o aluguel aumenta, você sai da casa e vai morar em outra. Você não tem condições de pagar aluguel, você vai morar em outra. Então, eu falo que eu fui meio filha de cigana, né? Eu morei, sei lá, em 8 cidades diferentes no Brasil, porque minha mãe, como era camelô, feirante,
um período da vida dela, ela levava eu e meu irmão, né, junto com ela. E ela era uma mulher muito corajosa. E eu sempre vi isso na minha mãe. Eu falava, minha mãe é tão corajosa, minha mãe é tão trabalhadora, que no interior a gente fala, inclusive, trabalhadeira, né? Sim. É tão trabalhadeira que eu vou ser igual a ela, mas eu não vou errar igual a ela. Porque ela ganhava muito bem em algumas circunstâncias da vida, como camelô e feirante, mas perdia tudo muito rápido também pela cultura mesmo, pela falta de estudo, pelas circunstâncias da vida, enfim, só ela sabe o que ela passou, que Deus a tenha. Mas, e foi isso. E de faxineira, eu fui vendedora de revistinha, daquelas revistinhas que fazem sucesso até hoje. Pode falar a marca, né? Pode, pode. Avon, Natura. Só não foi Jequiti, que na minha época não tinha Jequiti, gente. Tinha Natura e tinha uma outra que era de lingerie. As pessoas mais velhas vão lembrar. As pessoas Eu mais não... As experientes. pessoas mais experientes vão lembrar. Porque, olha, quando eu conheço uma menininha que fala que nasceu em 2000, a gente começa a conversar num barzinho e fala, nasce em 2000, eu falo, meu Deus do céu. O dia que meu filho, eu tenho um filho de 6 anos, o dia que ele falou assim, mamãe, você nasceu que ano? Eu, 1979. Ele, existe 1900? Assim, minha mãe é de outro mundo, né? Ela é do além. E então a gente fez de tudo um pouco nessa vida e as pessoas mais experientes, né, desta época conhecem essas revistas. Esqueci agora que vendia umas lingeries, pijama, umas coisas bem assim. Então, depois eu fui vender essas revistinhas. E aí fui um professor meu, que é uma coisa muito interessante. Eu cito isso no meu livro. Depois vou até pegar meu livro tá ali para mostrar para vocês. Acho que dá para ver aqui, ó. Depois Sim. vou pegar para mostrar de perto. Demilos Tamires. Tamires se entregou, hein? Isso aí, Demilos. É Ela exatamente. pesquisou no Google. Pesquisou no Tá, Google. Tamires acabou de se entregar aqui. E eu até conto essa passagem no meu livro, graças a um professor de matemática meu e a minha atitude, lógico, porque ninguém faz nada sozinho, que viu em mim uma aptidão para cálculo, viu que eu estava muito além de alguns colegas ali em cálculos, em raciocínio lógico. Eu sempre gostei muito disso, porque como minha mãe era feirante de camelô, a gente aprendeu a lidar com dinheiro de troco, né? Não andava com calculadora naquela época. E, gente, mais uma vez aqui falando da experiência, da época do cruzado, que o dinheiro mudava todo ano, né, gente? Cruzado, Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo, Cruzado, RV, eu peguei todas essas moedas. Então, as pessoas, mesmo com pouco estudo, porque eu era uma criança ainda, e até minha mãe com pouco estudo, porque não foi alfabetizada por completo, a gente sempre foi muito rápido em matemática. Eu sempre fui muito avançada em matemática. E aí eu tinha um professor, professor Elton, que eu digo que professor por si só, ele já faz a transformação de vida, né? Por isso que eu escolhi também essa carreira na minha vida. Mas quando o professor ele consegue enxergar o que talvez nós não tenhamos maturidade para enxergar, ele pode despertar numa pessoa algo que ela ainda não consegue ver. Perfeito. E ele via que eu sempre ajudava meus colegas, como citou a Flávia aqui na matemática, e ele falou: Giane, por que que você não começa a ajudar os alunos de outras, né, de outras séries mais jovens que você, os seus colegas, e começa a cobrar? Você não pode fazer de graça, até porque você precisa. Porque eu ajudava todo mundo, né? Eu estudava com os meus amigos, com os meus colegas. Eu falava, Elton, mas eu vou cobrar das pessoas por isso, por uma coisa que eu gosto de fazer. Ele falou, não, você tem que cobrar. Até mesmo porque você precisa. Porque interior, todo mundo conhece a vida de todo mundo, né? E eu falei, tá, vou tentar. Você me ajuda a arrumar aluno? Ele falou, ajudo, vou te indicar. E comecei a dar aula particular de matemática para as pessoas de séries anteriores à minha ou até mesmo da minha sala, do nível escolar que eu estava. E Show. eu tomei uma paixão tão grande por isso, tão grande, eu comecei a me empolgar tanto em dar aula particular de matemática, e eu ganhava na época, adivinha quanto? Ó, 50 centavos a hora a aula. 50 Olha isso. centavos? Porque a gente tem que pensar que é muitos anos atrás, né? Mas era muito pouco mesmo, mas era uma maneira de monetizar ali, Sim. né? De alguma forma.
Depois eu aumentei para R$ 1. Eu lembro quando eu aumentei para R$ 1, olha, 100% de aumento. Eu me achei a pessoa mais rica. Aí eu comecei a minha história da riqueza. Aí eu comecei a ser rica mesmo. Ganhava R$ 1 a hora aula. O que que se faz por R$ 1 hoje? Meu Meu Deus. Mas Deus. enfim. E aí comecei a dar aula particular de matemática. Me apaixonei pela área. E naquela época, a gente, quando ia para o segundo grau, a gente ainda tinha a escola técnica, que, se Deus quiser, vai voltar mesmo, né, nessa reforma da educação. Que isso é muito bom. Estudo técnico é muito importante, porque a gente sabe que, infelizmente, as escolas públicas primárias e de nível fundamental e médio são para os pobres, mas as faculdades públicas que deveriam ser para os pobres não são. Perfeito, Porque para você concorrer com quem estuda a vida inteira numa escola particular, quem estudou numa escola pública, é muito difícil, né? perfeito, perfeito. E aí eu comecei com essas aulas particulares, Uma e aí quando eu pausa, fui para uma pausa, pausa para a gente pegar uma linha do tempo aqui bem bacana. Me diga uma coisa, essas aulas particulares, você ainda está no interior lá de no Minas interior. ainda? Ok, tá nessa área ainda, se identificou como professora. Como eu disse, em alguns momentos a gente vai fazendo alguns pontos aqui. Então, você deu aula, eu também dei aula uma época como monitor de um curso pré-vestibular. Olha aqui, já encontramos. E uma coisa muito bacana é você, essa paixão por ensinar. E a minha mãe, ela sempre foi professora a vida toda. A paixão dela era, ela, hoje é aniversário dela, eu fico feliz em citá-la nesse momento, inclusive, Parabéns para porque ela. Dona Hélia aniversariando hoje e ela disse que a maior paixão dela, a maior loucura, essa loucura, eu vendo você falando desse amor por ensinar, a dela sempre foi chegar para uma criancinha, e mostrar que aquela bolinha com a perninha fazia uma letra, a letra A. E quando ela via a criança entender aquilo, meu É, Deus, a criança entendia, sabia que aquela bolinha. Então, realmente, ensinar é uma paixão diferente, né, Jane? é. Ensinar, é porque quando a gente ensina, a gente aprende muito, né? Perfeito. E aprender é muito gostoso também. Ensinar sempre é uma troca. Eu sou apaixonada pela arte de ensinar. E aí as coisas vão ligando, até porque eu tive franquia do segmento, enfim, mas que a gente vai falar depois. Perfeito. E aí, eu dando essas aulas particulares, comecei a ficar rica, né? Olha lá o sonho da pequena, Oh, que não era pobre, estava e que queria ser rica, porque eu ganhava R$ 1 a hora aula. Só eu trabalhava na minha idade, 13, 14 anos, estava dando aula particular e ganhando dinheiro. Meus amigos não trabalhavam, meus amigos não ganhavam dinheiro. Então, os pais deles poderiam ser mais ricos, mas eu era muito mais rica do que eles. Eu tinha meu próprio dinheiro. Ah, eu ia lá comprar aquele lanche que eu não tinha dinheiro para comprar. Eu ia lá fazer minhas coisas que eu não tinha dinheiro para fazer. E eu falo isso porque as pessoas, às vezes, hoje a gente vê, né? Sem julgamentos e sem estereótipos, mas a gente vê que criança não pode trabalhar, adolescente não pode trabalhar. Depende da história. Depende do contexto. Se eu não tivesse começado a trabalhar aos 12 anos de idade, eu não sei se eu já estaria aqui onde eu estou. Mas, por exemplo, eu não quero que meus filhos trabalhem com 12 anos de idade. Lógico que não. Porque é outra história, né? Não é porque eu fiz, eles precisam fazer. perfeito. Mas a gente precisa pensar muito sobre isso. É o Às vezes contexto. Cada família tem um contexto. O tem a contexto sua, conta muito. a sua verdade, né? A verdade é minha, a minha verdade é minha, a sua é sua. E naquele momento fazia bem para mim. Eu não deixava de brincar para fazer as coisas. Eu tinha tempo para brincar, eu tinha tempo para trabalhar, eu tinha tempo para estudar. Até porque no interior a vida é muito, muito tranquila, né? A gente, ao invés minha mãe nunca falou, sai de frente da televisão. Ela falava, sai da rua e vem para casa, menina. Porque 11 horas da noite a gente estava brincando de queimada na rua. Que é diferente, eram outros tempos também, é interior e tudo. Enfim, e aí comecei a dar aula particular, me formei no segundo grau, né, hoje o ensino médio, antes Sim. chamado segundo grau, fazendo magistério, que é o curso técnico o qual eu citei, que foi para começar a minha vida pedagógica, para começar esse dar aula de maneira formal, porque até então era informal, era menina dando aula de matemática. Só que eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer magistério, porque eu queria formar e ter uma profissão. Mas as matérias que se ensinavam no curso técnico eram matérias técnicas, matérias para se dar aula. E eu queria fazer vestibular, porque lembra, eu queria ser rica. E professor não é rico, embora deveria ser.
Deveria Deveria ser a ser, com melhor, certeza. a profissão mais bem paga do mundo deveria ser a de professor. Mas Pode eu crer. já pensava assim. E eu pensei comigo, gente, eu tenho tanto tempo, eu vou fazer científico, que na época o curso que era para vestibular, para você estudar, que não era técnico, que era uma formação para dar continuidade numa faculdade, era o científico. Eu fazia o científico de manhã, trabalhava à tarde, dando minhas aulas particulares, e fazia o magistério à noite. E aí eu me formei, fui a primeira aluna a me formar na minha escola em 2 cursos. Na mesma época, formou também 2 cursos, sendo contabilidade e científico, outra amiga minha, inclusive, fomos nós duas. E eu me formei fazendo científico e magistério. Então, isso é muito bacana. Eu quebrei mais uma barreira. Eu era como se eu tivesse feito 2 faculdades ao mesmo tempo. Lógico que é o Perfeito. ensino médio, mas era como se eu tivesse, né, me formado de maneira tradicional e também uma profissão técnica. E aí, Perfeito. formei no segundo grau. Minha cidade é uma cidade muito pequena, não tem nem faculdade. E minha mãe, nessa época, já. Ah, nessa época eu morava sozinha, tá? Com E 15 anos eu fui morar sozinha. com Olha 15 anos, a maturidade da pessoa. meu Eu, Deus eu, do céu. eu era a pessoa mais. Eu era a criança mais adulta da face da Terra. Só que eu brincava de boneca, brincava horrores, mas eu era a criança mais madura da face da Terra. E aí eu morava sozinha, minha mãe já morava em Brasília com meu irmão, minha mãe era babá, meu irmão era frentista de posto de gasolina. Quando eu formei no segundo grau, eu falei, minha mãe falou, vem para Brasília, porque você vai, senão você vai continuar dando aula. O que, que você vai fazer aí em Presidente Olegário? E eu vim para Brasília. Quando cheguei em Brasília, como que eu ia dar aula particular? Eu não conhecia ninguém. Quem eu conhecia? Ninguém. E aí fui procurar emprego. Qual a experiência que eu tinha? Nenhuma. Dar Só aula. professora. Não, tinham todas, mas para trabalhar no shopping, né? Eu, Sim. eu vim com 18 anos. Para trabalhar no shopping, para trabalhar num café, que eu trabalhei, numa academia de recepcionista, eles querem experiência, queriam experiência mesmo naquela época. E eu não Sim. tinha, entregava o currículo na hora chamada. Eu tinha trabalhado durante 6 meses numa loja de roupa na minha cidade, mas aí eu ganhava muito pouco comparado às minhas aulas particulares. E aí eu parei para voltar a dar aula particular. Então, Boa. eu não tinha experiência comprovada. Cheguei em Brasília e não consegui emprego. E aí, o que, que eu fui fazer? Vender água no semáforo. E era a época de Copa do Mundo. Eu vim em 98 para Brasília, 97 para 98. Em 98, eu, minha mãe e meu irmão, nós vendíamos cerveja, água nos Jogos do Brasil, da Copa do Mundo. Então, a gente ia para as praças, onde colocava os telões e ia vender água, cerveja. Naquela época não tinha bafômetro, então a gente vendia água e cerveja no semáforo. É errado, gente, não me julguem, mas naquela época não tinha problema. E a gente viveu um tempo assim, até que eu arrumei um emprego de carteira fichada. Olha só a importância disso. Até postei esses dias Carteira para trás, né? assinada, né, menina? Viu? Minha CLT, que naquela época era tudo que quem Carteira saía do, fechada. do interior queria na cidade grande, era o quê? Carteira assinada para ter uma segurança. Porque Isso, como que eu isso. ia dar minha aula particular? Como que eu ia empreender? Embora vendendo água, eu estava empreendendo. Quando eu vendia lá as revistinhas do interior, eu estava empreendendo. Por isso que eu falo que eu empreendo desde os 12 anos de 12 anos de idade. Perfeito. Né? Com as minhas aulas, com vendendo as revistinhas e Com a tudo faxina de R$ 5. com as faxinas de R$ 5. E aí, olha só, faxina o dia inteiro R$ 5, depois dá Uma 1 hora de aula aula. integral, trabalhava 5 horinhas sentada, ensinando, ganhava R$ 5, era bom Bom demais. Era rica, já, demais. já era o sonho de ser rica. Atenção para a pausa. Aquela pausa no amor. Chegamos agora na carteira assinada. Estamos chegando no nosso horário também. Então agora a gente vai precisar ir para um corta para Jeane, alguns anos lá na frente, entrando no seu primeiro negócio milionário mesmo, negócio agora de verdade que virou, para a gente ir para aquela parte de onde nossa história se encontra. Vamos lá. Então, Manda aí ver. trabalhei muito em Brasília. Quando eu casei com meu marido, dois pobres sonhadores, ele trabalhava numa empresa grande já e estava crescendo. Ele falou o seguinte:
vamos empreender. Eu mantenho a estabilidade em casa de carteira assinada e a gente vai empreender através de você. Fomos pesquisar o mercado, porque aí já tinha quebrado a empresa com a minha mãe, com meu irmão, já tinha entendido que era importante entender de empreendedorismo de fato, porque senão dá merda. Quando a gente abre só com a cara e a coragem, dá merda. E depois que deu merda na minha vida, porque se não deu merda na vida de um empreendedor, um dia vai dar, não adianta. Eu fui abrir uma franquia. Por que franquia? Porque era onde eu tinha uma segurança de uma marca. Eu estaria pagando por um know-how de alguém, né? Por conhecimento, pela marca, pelo posicionamento de marca de alguém. E abri minha primeira franquia do Instituto Embeleze, o qual fiquei 20 anos e sou apaixonada pela marca, Nesse que eu instante, acabei de... Rayane apareceu aí, mandou um beijo para você, Foi, eu vi. A Rayane falando trabalhou aí comigo que aprendeu muito com você, chefe. Muito bom. até mês passado, né? Vendi mês passado minha última unidade. Cheguei a ter 5 escolas do Instituto Embeleze. E olha como as coisas se conectam. Formei como professora lá no técnico. Instituto Embeleze é o quê? Escola profissionalizante na área da beleza. Que Perfeito, ensina, que educa, que dá uma profissão técnica para as pessoas. perfeito. E aí tive vários negócios no decorrer deste caminho. Tive franquia de roupa, tive loja de sapato, tive restaurante, pizzaria, porque eu sou assim, eu sou empreendedora, eu gosto de empreender. Hoje, lógico que analisando todos os riscos, sempre. E aí cheguei no momento que 20 anos trabalhando com franquia, né? Ano passado tinha outra marca que eu trabalhava na área da estética, de clínica. E eu falei, gente, está na hora de trabalhar para mim. E aí foi quando, primeira empresa que nós fizemos, eu e 2 sócias, inclusive a Flávia estava aqui, a outra é a Thaís, nós abrimos uma empresa de gin Trevo Raro, que você chegou a conhecer, que também tá por aqui ali, ó, a garrafinha Ele ali, ó. Meus ali no bebezinhos estão cantinho. todos ali, ó. O livro, a garrafa e os filhos. Todos os filhinhos ali. Muito bom. E que chama Trevo Raro, né? Porque eu queria começar uma marca minha. Mas como que essa marca começou? Como o ideal dessa marca começou? Na pandemia. Na pandemia, empreendedora com 6 empresas, tive que fazer o quê? Ficar em casa, fechar as portas. 6 meses, 6 empresas fechadas, com um monte de funcionário. Minha cabeça, ou eu ocupava a minha cabeça com alguma coisa, eu infartava o meu marido, nem era eu, porque eu já sou estressada por natureza, né? Ligada no 220. E aí, ó, a Thaís tá aí também, minha sócia. E aí, eu e a Thaís criamos um movimento nas redes sociais chamado Sorte é o Caralho. Receba. O baralho, nós vamos falar aqui, que é o título do meu livro, que não é palavrão. Eu provo no meu livro que não é palavrão. Caralho é uma palavra de origem portuguesa que é um lugar de castigo. Por isso existe a frase: vá para o caralho, vá para o castigo e pense no que você fez de errado. E na época eu criei esse movimento para ajudar pequenos empreendedores. Por quê? Porque eu era uma empreendedora que eu estava muito chocada como que as pessoas que eram empreendedoras, como eu fui um dia, sobreviver em casa sem conseguir trabalhar. E eu falava isso para minha mãe, eu falava para minha família inteira, eu falava, gente, e a pessoa que vende água no semáforo, como que ela está vivendo? E a manicure, porque eu tinha Instituto em Beleza, e a cabeleireira, como que elas estão fazendo, como que elas estão sobrevivendo? Porque eu tinha certeza que elas não tinham a reserva de emergência. Porque nenhum empreendedor tem, por isso dá merda, né? Que a gente sabe que tem que ter uma reserva de emergência, é um dos pilares, inclusive. E aí eu comecei esse movimento para ajudar pequenos empreendedores. E aí, mestre Zig, eu vou te dizer, com todo o meu coração, chega, eu arrepio, um braço só, porque o outro tá aqui, né? Mas eu É o punho arrepio. de ferro. É um punho de ferro, agora é uma mulher de ferro, literalmente, que tem agora uma placa de titânio. Eu me descobri como ser humano, como o propósito de estar nessa vida, além de trabalhar, pagar contas, gerar emprego, que eu já gerava, criar os filhos, mas de poder multiplicar, de poder fazer aquilo que ninguém fez por mim quando eu estava empreendendo.
que era ajudar, que era oferecer os conceitos básicos. Vamos separar a pessoa física de jurídica, vamos aprender a precificar, vamos aprender a promoção, vamos aprender os 4 P's do marketing, porque parece que é muita coisa, mas são coisas muito essenciais para o início e são coisas fáceis quando se aprende. Parece, né, um bicho de 7 cabeças, mas não é. É muito mais difícil aprender no erro, como eu aprendi no passado, que eu já quebrei, já deu merda, como eu disse, do que você começar de maneira certa. Por isso que as franquias dão tão certo, porque ela já tem ali o script, o passo a passo para você fazer. Mas se o Perfeito, empreendedor busca o conhecimento, ele vai ter isso também. E perfeito. aí comecei esses movimentos na rede social. Pausa, muito bom. Movimento, rede social, trevo raro, sorte ao caralho, bagunçando tudo, sacudindo. Passamos pela pandemia e como foi que a gente se conheceu? Como foi que nossa história se encontrou nesse meio do caminho para a gente começar a caminhar aqui para esse desenho e partir para a finalização da nossa live? Vamos lá. Como foi que a gente se conheceu? Como foi que meu nome chegou em você? Como foi que nos conhecemos e qual foi a impressão? Conte tudo, Eu hein? Eu acredito muito em pessoas diferentes, em trevos raros. O nome trevo raro é justamente para mostrar que o trevo de 4 folhas é uma raridade de se achar, é uma anomalia da natureza, por exemplo. Só que as pessoas colocam isso como sorte. Ah, eu tive a sorte de encontrar o trevo raro. Não, a sorte não existe. Então, o conceito de desmistificar a sorte e ir em busca do seu trevo raro, em busca da sua melhor versão. E aí, sendo franqueada do Instituto Embeleze, mas querendo fazer mais pelos meus colegas franqueados que tanto sofreram na pandemia, nós fizemos uma associação de franqueados chamado Sangue Roxo, porque eu realmente sou sangue roxo, eu vendi minhas empresas, mas eu continuo sendo sangue roxo, né? Eu tenho muita paixão por essa marca, como eu falei, e nós fizemos um evento em São Paulo. E eu conheci a Dani através do Gin Trevo Raro, e ela me apresentou você, que foi um momento incrível que você foi falar na nossa convenção, em que muitas pessoas ali estavam desacreditadas, cansadas, que é o normal no mundo do empreendedorismo, quando, né, a gente passa por uma avalanche, é como o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, que tem ali uma enchente que agora você tem que juntar os cacos para recomeçar. A pandemia foi isso para os pequenos empreendedores. E você foi brilhantemente, e eu não estou falando isso para puxar saco, porque eu não preciso disso, falar sobre, né, o poder da comunicação, o impacto que a comunicação pode fazer na vida das pessoas. E eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu te encontrei, e quando a Dani me pediu para me apresentar para você, eu comecei a fazer mais ou menos. A Dani me apresentou e eu falei, nem sou isso tudo. Aí você, opa, 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 vamos lá, já vamos começar por aqui. Você é tudo isso e muito mais. A comunicação tem poder. Se é ela que está falando, é porque ela acha, é porque você é. E aí, na hora que você falou aquilo, eu falei, Dani, é isso que os meus associados precisam ouvir. É isso que as pessoas que estão ao meu redor precisam ouvir, que a gente é foda pra caralho e a gente se esconde atrás, sei lá de quê, de várias amarras que o mundo traz na nossa vida, sabe? E que às vezes não te faz enxergar ali fora, né, daquele local que você tá, pensar fora da caixinha. E aí, ao você ir no encontro, você era para ter ficado 40 minutos, não sei se você lembra, você ficou 3 horas. E foi um momento que impactou muito a vida da gente. Até hoje, todos nós que estávamos lá, a gente fala sobre isso, principalmente o momento da música. Aquele momento de se olhar e falar para você, né? Com aquela música, olha, mais uma vez arrepiei. É uma coisa que faz muita gente enxergar o quão poderoso a gente é e que a gente quer talvez que as pessoas vejam, mas até a gente parou de ver o poder que a gente tem, Perfeito, sabe? perfeito. Eu posso falar que eu comecei a pensar diferente depois que eu conheci Mestre Zig e não estou falando isso da boca para fora. Porque eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza hoje que a comunicação é algo de muito impacto. Então, hoje eu não tenho vergonha. Eu nunca tive vergonha da minha história, nunca tive. Isso é uma coisa que é muito. Nunca me fiz de vítima. Ah, coitada da Giane, morava sozinha aos 15 anos. Que coitada, você nem sabe a vida que eu tenho. Minha vida foi maravilhosa morando sozinha aos 15 anos. Imagina, todo mundo tinha pai e mãe para encher o saco. Tinha hora para chegar em casa, eu morava sozinha. Não tinha ninguém para encher meu saco. Então, eu sempre tentei ver o copo, não meio vazio, mas sempre meio cheio, né?
Lógico que isso não é sempre na vida, a gente passa por vários problemas, por várias perdas, né? Por várias ressignificações na vida da gente. Mas minha história eu nunca tive vergonha. Mas eu aprendi a ouvir do outro que eu sempre quis ouvir e que as pessoas falavam, eu falava, ah, nem sou isso tudo. Hoje eu falo, caralho, eu sou isso tudo mesmo. E muito mais. Se você me dá a chance de eu falar, eu sou muito mais. Algumas pessoas vão ver que, tipo, ah, ela não tem modéstia, ela é metida. Enfim, são pessoas que não estão na mesma vibe, na mesma conexão que a minha, então só lamento. Estão perdendo de não podermos aprender juntas, né? Dela aprender comigo, jamais. Eu não sou soberba para achar que eu ensino, mas de aprendermos juntas, né? A verdade dela e eu aprender a verdade dela e ela aprender minha verdade. E nós nos encontramos neste momento e de lá para cá nós não nos desencontramos mais. Perfeito. Mesmo que com a distância física, nós não nos desencontramos mais. Perfeito, perfeito. Interessante que a gente se conheceu nesse evento, foi um evento muito bom de se fazer, muito bacana, gerou muitos frutos. Até hoje eu sigo atendendo a galera do Instituto Embeleze com os treinamentos, muito legal mesmo. E interessante para a galera entender aqui essa parte da comunicação, eu levei uma palestra de autocomunicação, que é a primeira comunicação que a gente deve trabalhar. Muitas pessoas me procuram, Zig, eu quero palestrar, eu quero estar, mas você se comunica bem com você mesmo? Primeira coisa. Porque a gente tem esse boicote e tem essa coisa de ser humilde, essa humildade de, ah, não, calma, é porque eu sou isso, eu sou aquilo. Isso vai botando você para baixo, vai baixando a sua percepção de autoridade. E esses dias mesmo, eu fui num evento, sentei como aluno no evento para poder assistir o evento, para poder aprender. E aí eu ouvi aquele comentário do, pô, Zig, caramba, você tem muita humildade, né? Muita humildade para aprender, para sentar na cadeira. Eu disse, cara, aí eu fiquei pensando, né? A gente ouve isso o tempo todo e fica replicando. Você tem que ser humilde para sentar na cadeira e aprender. Tem que ser humilde. Aí depois eu pensei, mas será que é a humildade que a gente precisa para sentar numa cadeira para aprender, mesmo tendo já alguns resultados ou sendo mentor? Eu falei, eu acredito que não é humildade que a gente precisa para sentar e aprender. Para a Jeane, que já é uma multiempreendedora, estava sentada lá na minha palestra me ouvindo e falando, não é humildade, é sabedoria, gente, é inteligência. Sentar para aprender é inteligência, é inteligente. É ser sábio pra caralho. Chegar assim, eu vou sentar, meu irmão, eu quero aprender mais. Quanto mais eu sei, mais eu transbordo, mais eu gero resultados, mais eu tenho resultados. Então, não é de humildade que a gente precisa mesmo ter inteligência e sabedoria. Quem não senta para aprender, ó, quem não senta É. para aprender tá perdendo, tá perdendo. Então, não é de humildade que a gente precisa para isso. Infelizmente, a gente veio de uma cultura que as pessoas querem aprender pelo erro, né? Pela dor. E eu costumo dizer, você tem duas escolhas, você aprende pelo amor ou pela dor. Ou Infelizmente, querem tudo pronto. Ou a querem tudo nossa, pronto, já é, só caminho, cortar caminho. Como é que corta o caminho? Como é que corta o caminho? exatamente, é isso aí. E aí foi assim que a gente se Muito conheceu, a bom. autocomunicação mudou na minha vida. Eu sempre brinquei, né? Tenho alguns amigos aqui presentes. Eu sempre peguei uma taça de espumante, agora a taça do meu gin trevo raro. Eu olho no espelho e eu falo um brinde a nós. Eu adoro brindar comigo, porque quando eu sorrio, a pessoa sorri do outro lado, que sou eu mesma, lógico. E quando eu Perfeito. choro, que eu quero chorar, a pessoa está chorando comigo. E não me julga, né? Se eu tiver feia, ela tá feia igual. Se eu tiver bonita, ela tá bonita igual. E eu amo espelho. Sempre falei que eu amo espelho. Por quê? Porque no espelho você consegue ver a sua verdade, né? Mas eu sempre aceitei muito bem isso de mim. Mas quando as pessoas vinham falar comigo, eu sempre falava assim: ah, eu não posso mostrar que eu sou soberba, ah, eu tenho que mostrar humildade. Ah. E eu aprendi com você, e eu assino embaixo que humildade não é isso. A gente tem que aceitar o que as pessoas acham da gente. Tem outras maneiras de ser humilde na vida, né? Perfeito. Quando quando eu sento para ensinar alguém ou para aprender, eu estou sendo humilde, né? Eu estou dividindo o meu conhecimento ou estou adquirindo conhecimento daquela outra pessoa. Nem por Perfeito. isso eu preciso deixar de aceitar tanto coisas boas, quanto se alguém vier me criticar também, eu tenho que ouvir aquelas críticas que estão fazendo. Que, inclusive, quando eu comecei na pandemia, o que eu mais tive foi crítica, né? Mas tudo bem, porque eles falaram assim, ah, porque eu era taxada assim. Vou falar exatamente o áudio que eu te mandei, viu, mestrezinho? Sim. Uma riquinha branca falando sorte ao caralho, meu Deus, não tem o que fazer da vida. É assim que as pessoas veem. Uhum. Porque Eu uma sei. mulher falar que
palavreada é esse, não sei o quê, entendeu? E essa sempre foi a minha maneira de falar, né? Eu falo assim, eu falo alto, eu falo com a mão. Vocês estão vendo só uma mão, porque mais uma vez a outra tá impossível de ver. Mas eu falo com o corpo, eu falo com o sorriso, eu falo com o olhar. Eu falo alto não para ser ouvida, porque eu, desde criança, eu tive que gritar na vida, né? E quando criança para ser ouvida, hoje não, porque aí veio isso comigo. E é o que eu tô falando, são os moldes que a vida vai nos dando, né? Enfim, Inclusive, vou fazer aqui um adendo importantíssimo, porque agora a gente vai para planos futuros, a história que a gente está escrevendo agora, que é a seguinte. Antes disso, quando eu criei a temporada de histórias, eu saí já fazendo contato com algumas pessoas, contactei com a Jeane. A Jeane falou, Zig, essa semana eu não posso, mas a partir da próxima semana, porque eu vou viajar, a partir da próxima semana eu posso, tá? Combinei com a Jeane, tudo certo. E eu sigo a Jeane, de repente entro no Stories, tá a Jeane no hospital, braço para cima, e radiografia de braço, explodiu o braço. Eu digo, meu Jesus Cristo, o que aconteceu aqui, meu Deus do céu? Entrei em contato com ela, não, tá bem, tá doente, tá dolorido, mas isso e aquilo. Aí depois mandei mensagem para ela já uma semana depois, já com mais calma. Jane, espera você se recuperar, né? Porque você tá aí sentindo dor. Ela, não, bora, tô pronta. Vamos, não bateu palma assim porque não tá podendo, mas fez assim, bora, vamos, né? Vamos nessa, vamos nessa. E aí tá ela com o braço cheio de ferro, cheio de titânio, cheio de história. E aqui, mais uma vez, essa temporada de lives, pessoas que fazem acontecer, caramba. Que fazem acontecer. E um stories dela que eu comentei, ela dizendo, gente, o que será que eu tenho que aprender aqui, né? Porque eu não tenho paciência e não sei o que. Eu disse, tá aí, né? Descobri por que isso aconteceu e o que é que tem para aprender daí. E aí, Giane já tá criando conteúdo. Pode olhar aí o Instagram dela. Já tem vídeo, já fazendo vídeo, já mostrando os desafios de fazer tudo com a mão só. Cara, é disso que eu tô falando. Pô. É disso que eu tô falando. Pessoas que fazem acontecer, independente do que a vida tem aí para surpreender. Ó, parabéns para você. Eu posso bater palma, você não pode? Então estamos aqui, ó, para você. Gente, sobe coração aí para Jeane aí. Sobe coração aí porque merece demais. Jeane, para a gente finalizar agora, planos futuros. O que é que a gente vai fazer no futuro aí? O que é que está aprontando? Jeane está aprontando aí para o futuro. Então, depois desses 20 anos em franquias, cheguei pro meu marido e brinquei com meu marido. Ah, já que todo mundo acha que eu sou madame, que eu dei o golpe do baú, eram dois pobres casados. Um dia eu vou contar essa outra história, né? Eu vou ser madame 6 meses. Aí, minha primeira semana de madame, olha, a madame que ao invés de subir na escada, sobe na cadeira, acontece isso. Mas brincadeiras à parte, eu realmente ia, não, irei tirar esse ano para estudar, 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 estudar. Porque Peraí, eu calma, só cheguei. uma pausa, rapidinho. Tirar esse ano. Estamos em junho. Você está falando tirar o resto do ano? Porque só faltam seis Sim, meses. 6 meses desse Resto do ano. semestre. Ah, ok. O Para resto do dedicar. ano, vamos lá. Eu até te falei que vou começar um novo curso. Eu me inscrevi na faculdade no início do ano, que esse já era meu projeto, para fazer marketing, que é uma área que eu sou apaixonada. Sempre fiquei na mão das pessoas e sempre briguei muito com as pessoas de marketing, porque elas pensam muito dentro da caixa e como que marketing pensa dentro da caixa. Enfim. E aí fui fazer marketing, falei, vou estudar, mas ao mesmo tempo que eu vou estudar, vou voltar a dar muito foco no meu negócio já nas redes sociais, que é o que eu amo fazer. Minhas mentorias e consultorias. Então, eu abri minha agenda em maio para consultoria e mentoria. Estou com 4 alunos mentorados neste momento, que eu não consigo pegar mais que 4 de uma vez, porque você sabe que a mentoria a gente precisa dar a nossa alma ali junto, né? A gente Com precisa, certeza. é, igual sua mãe falou, fazer a bolinha e o tracinho deu A, o mentorado a gente precisa exatamente fazer a mesma coisa com ele, e porque senão ele não estaria pagando para alguém Perfeito, ensiná-lo. Né? perfeito. Então, o foco agora é isso, é estudar para vir com muitas coisas novas, com muita novidade no mundo empreendedor, com muito pensar fora da caixinha de fato. Quando eu comecei lá o movimento que eu falei, que eu te citei na pandemia, eu criei vários vídeos para o YouTube. Um deles que viralizou na época era Seja o protagonista da sua história, que isso foi uma coisa que eu ouvi de Ayrton Senna, que é o meu ídolo da minha vida, porque eu tive sim a vantagem de ser experiente, eu tive a honra de ver aquele homem segurar a nossa bandeira do Brasil como poucos brasileiros seguram. A bandeira do Brasil, para ele, nunca representou lado política, sempre representou nação, povo brasileiro. Perfeito.
E eu sou muito admiradora de Ayrton Senna. E eu vi ele falando isso, eu era criança quando ele falou isso. Eu tinha 12, 13 anos. E eu guardei isso para minha vida. Eu li a biografia dele. E ele sempre falou a vida dele inteira que a gente precisa ser o protagonista da nossa história. E eu carrego isso comigo. Então, a minha história está só começando, embora, né, como diz meu filho, 1970 e pouco existe, mas minha história está começando, porque eu tenho várias histórias para começar. Boa. E quero continuar sendo a protagonista dela. Só que para eu, onde eu já cheguei hoje, continuar sendo protagonista, eu tenho que ter mais diferenciais. Porque senão eu vou ser, lembra, mais uma contando a mesma coisa. E eu quero ser um trevo raro sempre, buscando a raridade das pessoas. Que a raridade seja descobrir a paciência no acidente, descobrir o poder da resiliência, descobrir o que você é capaz de fazer com uma mão só, até você inventar uma nova startup do mundo aí. Então, o meu futuro é realmente trazer muitas coisas boas para as pessoas que querem empreender, para as pessoas que estão nesse mundo com a cara e a coragem, entender que elas precisam também de conhecimento, que eu vou te falar que essa hoje é a minha maior dificuldade, porque as pessoas acham que não precisam de conhecimento, e eu vejo muito minha mãe nessas pessoas, que ela também achava isso, que eu fiz a minha primeira empresa achando isso e quebrei. E hoje eu tenho certeza que precisa de conhecimento, tanto que antes de ir para um novo projeto, que eu ainda estou estudando, mas volto a dizer, meu foco agora é nas consultorias, nos cursos online e na mentoria, eu vou buscar muito conhecimento, Boa. para que eu possa realmente trazer o diferencial na minha autocomunicação, na minha comunicação e impactar as pessoas. Bora impactar. Dito isso, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua entrega, o que você faz, como você disse, nos conectamos e daquele dia em diante, não nos soltamos mais e que seja assim no futuro também. Façamos isso acontecer, não vamos deixar na mão da sorte, Nunca, façamos isso acontecer. Afinal de contas, sorte é um baralho é, para não derrubar a nossa live. porque senão o Instagram derruba a Não gente. derrubar E a aí nossa não, né? live. Cair de novo não, pelo amor Não, de não, Deus. chega, acabou por esse ano, deu. Vai para cima dos seus projetos, que você sabe que você pode contar comigo. Precisou, vem aqui, a gente troca essa ideia. Tamo junto demais, Gianni. E para finalizar, aquela mensagem. Manda aquela mensagem pegada a outra plataforma, 140 caracteres no máximo. É difícil, né, eu sintetizar. Mas sabe o que que eu acho que é a mensagem mais importante que a gente pode deixar, ainda mais nesse momento de contar histórias? É que a sua história tem que ser contada por você, você sendo o protagonista dela. Quando você deixa outra pessoa assumir uma simples caneta e escrever a sua história, mesmo que seja uma pessoa legal, que está querendo fazer o bem, não é a sua essência, não é você. E eu tenho muito com isso, isso comigo, né? Para mim, a mensagem é: pega as rédeas, assume o volante da sua vida, pega a caneta, não importa se a tinta está acabando, não importa se ela está falhando, ou um lápis para você apagar 1 milhão de vezes e reescrever, mas tenha a convicção de que só você pode escrever a sua história. E se Perfeito, você escrevê-la dando protagonismo para outra pessoa, é porque você ainda não achou a sua história. perfeito, E você precisa perfeito. encontrá-la. Está Qualquer sendo ser humano no passageiro. mundo, Está sendo qual- passageiro da própria história. exatamente, qualquer ser humano no mundo, todos nós somos trevos raros. Só que umas pessoas despertam, né? O meu propósito de vida é despertar o trevo raro que há em você, que há nas pessoas, nos empreendedores. Algumas pessoas despertam mais facilmente, com menos dificuldade do que outras. Mas não quer dizer que aquela pessoa que tá ali, ela não seja um trevo raro. Ela é. Mas se ela não acreditar que ela é um trevo raro, como que eu vou acreditar que ela é um trevo raro? Não tem como, né? Perfeito. Então, a mensagem é esse: seja o protagonista da sua história, deixa aquele potencial que tem dentro de você. Às vezes você acha que o seu potencial não serve para nada. Meu filho, se fosse outra pessoa tendo esse potencial, talvez estaria sendo o novo Elon Musk da vida. Basta você acreditar, estudar, buscar conhecimento, não contar com a sorte, óbvio, e focar nisso que com certeza vai dar certo. E o dar certo
não é ter sucesso, não é ficar rico, né? Eu contei minha história que eu falava que eu ia ficar rica, mas essa é a minha história. A sua história pode ser comprar o primeiro carro, comprar a primeira casa, ter um filho, né? Fazer uma live com o Mestre Zig. Quando eu pensei aquela menina do interior que um dia eu estaria com o cara, depois... Gente, vocês que são meus seguidores, sigam o Mestre Zig. Esse cara é o cara. Ele trouxe o fit dance. Outro segredo que eu vou contar aqui, ele não contou não, mas eu vou contar. Ele dança pra caralho. Ele trouxe o fit dance, é um empreendedor nato. Ele começou a comunicação com o corpo e ele entendeu que a comunicação dele verbal é ainda melhor do que dançando. É surreal. É surreal mesmo, não é rasgação de seda, mas vocês precisam seguir Mestre Zig e conhecê-lo de fato. E é isso. Mestre Zig está escrevendo a história dele todos os dias, eu estou escrevendo a minha, espero que vocês que estejam aí estejam escrevendo a de vocês. E se precisarem de pessoas que os ajudem, mas que não peguem a caneta da vida de vocês, conte com pessoas como o Mestre Zig, que fala muito sobre comunicação, como eu, que adoro ajudar as pessoas a descobrir o que elas têm de melhor, principalmente no ramo do empreendedorismo. Perfeito. Escolha as pessoas para estarem junto com vocês nessa jornada, porque, como disse o Mestre Zig lá no comecinho do aviãozinho, não precisa ser todo mundo, mas se a gente, ao nosso redor, a gente tiver pessoas que nos ajudam a mudar aquele pequeno espaço, né? Imagina, o mundo ia ser outro. Com certeza absoluta. Show de bola. E a minha mensagem é a de sempre. Eu sempre pergunto para os profissionais: você quer ser melhor no seu nicho ou você quer ser referência? Se você quer ser melhor, você vai ter que procurar onde é que tá havendo essa disputa, esse campeonato de ser melhor. E se você quer ser referência, você só precisa fazer uma coisa: aparecer. Porque não basta ser melhor, você tem que parecer que é o melhor. Então você precisa aparecer, se posicionar. Tenho vergonha de contar minha história, tenho vergonha de aparecer em público, tenho vergonha de fazer vídeo. Vai ficar para trás. Vai ficar deixando os outros escrever a sua história, como nossa querida Jeane disse. Então, apareça, bote a cara, vai para cima, porque você só vai se tornar referência se eu te assistir, se eu te ver. Digo, olha, aquela pessoa é referência mesmo, olha ali ensinando, olha ali compartilhando conteúdo. Então, vai para cima. Bora impactar. Jeane, para finalizar, a galera que está aí ao vivo, faz um print da gente aí, por gentileza. Faz um print aí, marca a gente. Detalhe importante, calma, não faz o print agora não. Calma, pera aí. Faz o print agora não, calma. Marca a gente, mas não é para marcar simplesmente. Jeane Zig, coloca uma frase que você ouviu aqui hoje. Coloca um insight que você ouviu aqui hoje. Porque isso é que vai fazer a diferença. Não é só postar por postar. Esse post que você vai fazer com um insight, uma frase, vai chegar em uma pessoa que não estava na live. E pode mudar a história dela. Então, vai fazer, faz com um pensamento, um insight, traz a sua história dentro desse print. Beleza? Vamos lá, valendo. Tô na minha pose aqui já, hein? Essa pose é braba aqui, ó. Tô vendo. Com o coração. Valeu, gente. Valeu, Jeane. Bom demais. Sempre estaremos juntos. Vamos nos falando. O que precisar, chama. Eu também já sei que o que eu precisar, te chamo. Tamo junto. Um abraço. E fica bem, melhor. Ó, a bolinha subindo, ó. Ó, os balãozinhos, viu? Até o Instagram gostou da gente. Gostou muito. Só muito. Essa muito, conexão. Muito. Só para finalizar, Mestre Zig, você falou uma coisa agora na sua mensagem, que hoje eu estudando, tá anotado no meu caderninho, porque eu sou uma boa aluna, eu anoto. A minha aula de hoje acabou com a seguinte frase: isso não é sobre uma corrida de quem quer ser o melhor, é sobre a sua jornada. Perfeito. Ó, tem tudo a ver. É ser o melhor ou ser a referência. É a sua jornada. Perfeito. Você não está disputando com ninguém. Perfeito. Você só disputa com você mesmo. Perfeito. Valeu. Um abraço, Jeane. Fica bem com esse punho de ferro aí, que agora você tem o superpoder. Tamo junto e um abraço, querida. Tchau, tchau. Obrigada a todos os participantes aqui. Não deixa de pôr a mensagenzinha lá, como o Mestre Zig falou. Marque Mestre Zig, siga Mestre Zig, marque Jeane, siga Jeane e até a próxima. Beijo, obrigada. Valeu. Tchau.